Bonjour très chers internautes, amis et fidèles assistants de cette belle émission Mulher Batalhadora qui est pour moi, pour vous et pour nous tous et qui est pour l'édification du peuple de Dieu. Cette émission intitulée Mulher Batalhadora, c'est en langue portugaise qui veut dire une femme bataillante, une femme courageuse, une femme capable qui frappe le porte par-ci par-là. Je suis là, votre humble servante, Inancia Mauricio da Silva, l'os et la chair du grand réalisateur Serge Lutumba. Une fois encore de plus, Bolimbisanga vraiment parce que hoje vamos falar em português. Ouvimos as perguntas, as preocupações da nossa querida colaboratrice que é a Maman Madobi Kebo. Elle a dit que Maman Mulher Batalhadora, j'ai ici proches mes voisines qui sont angolaises. Então c'est aussi bénéfique de partager en langue portugaise pour mboka mubimba pe tokoka kuyoka. Aujourd'hui c'est dimanche, hoje é como é domingo. Falamos de um sujeito muito importante, porque o domingo ninguém pode ficar em casa. A Bíblia diz que aquele que respira devemos glorificar a Deus. Mas hoje na plateia também não estou sozinha, estou do pastor, o pastor Fiel Cavaleiro. Outra vez eu já tive uma oportunidade de conversar com ele sobre o tema de quem é o caminho, a verdade e a vida. Mas hoje, uma vez, pela graça de Deus, estamos mais juntos. Estamos aqui na igreja, início da criação, da visionária Isabel Formosa Gabriel, que se localiza aqui no bairro Benfica. No bairro Benfica, a paragem do Befia. Quando tu desces no Befia, a rua direita e você vai descer na rua 2. Mas eu acho que o pastor Fiel Cavaleiro vai ser mais disponível a poder explicar a localização onde encontra-se a igreja início da criação. E o pastor Fiel vai poder se apresentar um pouco para o povo saber de quem que nós estamos a conversar hoje. É o sujeito maravilhoso que a mãe partilhou hoje, o dia de domingo, que é benéfico para todo o povo de Deus. A paz a todo o povo maravilhoso que estão nos acompanhando e agradeço bastante a nossa servante Maurícia pela palavra que me deram. Eu sou o pastor Fiel Cavaleiro Rafael. O início da criação está no bairro Benfica. Para aqueles que estão a vir do Golfo 2 vão poder descer no banco Befia, apanhando o táxi que vai ao que fica, vão descer na rua 2. Aí mesmo a rua 2 está Salão Formosa, mas é ali que é a referência da nossa igreja início da criação. Mas quantos que saem do Benfica subindo vão descer também no banco Befia, é sempre a mesma coisa. Hoje falou-se de um tema maravilhoso, a vocação do profeta Ezequiel, que Deus mandou ele a um povo rebelde, povo complicado, mas o Senhor disse para ele não ter medo, seja que eles ouvirem como não, continuar a falar da verdade, porque aquele povo vão poder falar muita coisa de mal, muitas coisas que não vai poder agradar ao profeta, mas o profeta não pode olhar aquilo, mas deve permanecer naquilo que o Senhor disse para ele. É isso que compartilhamos, acredito aqui também vamos falar bastante sobre isso. O pastor Fiel, aquilo que nós acabamos de falar agora, o profeta Ezequiel, foi o tempo antigo. O tema que a pastora Isabel partilhou hoje, o benefício do nosso tempo atual que estamos a viver para o povo, qual é o benefício dele? Olha, é muito benefício, porque quando um homem de Deus verdadeiro está a trazer uma mensagem, e nós devemos ouvir, examinar, como a palavra diz, devemos examinar. Se realmente aquilo que ele disse é verdade ou acontecer, esse aqui é um profeta. Devemos, nós como povo, vou me posicionar num sentido povo, parar de julgar, seja os servos de Deus, parar de julgar, mas discernir, porque um cristão não deve só andar como qualquer pessoa, deve andar com discernimento. Discernimento, não é só cristão também, em geral, todo ser humano deve ter discernimento, isso é bem, isso é mal, apesar do que nesse mundo que estamos a viver, o povo que estamos a falar atual, podemos ver o nosso povo atual, que tornou-se rebelde. Quando alguém vai falar da palavra de Deus, o pastor é humilhado, é ofendido.
Mas se é verdade, você deve receber com todo amor, porque não é ele que está a falar, é Deus que está a falar. Se você não obedecer, há consequências. Se você obedecer, há benefícios para isso. Então o povo tem um dever de receber a palavra do Senhor com todo prazer, porque o milagre vem no caminho da palavra. Pastor Fiel, pode esclarecer um pouco quem são aqueles povos rebeldes? Será que é aquele aí, porque tem povos, desde o dia da sua nascença até agora, ele nunca ouviu falar da palavra, ele nunca ouviu falar que Jesus Cristo morreu para alguém, ele só sabe que existe um Deus, diz que nós vivemos, é porque existe um Deus que criou todo o universo. Mas tem aqueles aí também que ouviram, mas não praticam o que eles ouviram. Praticamente, quem são o povo rebelde? Acho que todo mundo está a acompanhar, ouviram muito bem que a nossa serva disse. Há duas pessoas que disseste aí, tem pessoa que nunca ouviu dizer, quer dizer, um inocente. Mas a pessoa que ouve e não pratica. Aqui, povo rebelde, é pessoas que ouvem a palavra, mas não exercitam. Eu que nunca ouvi a palavra, eu não sei de nada, sou uma pessoa inocente daquilo. Mas a pessoa que ouve e não pratica, aquele que ouve e não pratica, olha o nível da incredulidade que está a fazer crescer dentro dele. Então, o povo rebelde é aqueles que ouvem a palavra, não exercitam esta palavra. Porque não adianta só ouvir e não praticar, melhor não ouvir. O que adianta ouvir uma palavra e você não praticar? Estás a perder o seu tempo. Então, é bom ouvirmos, guardarmos e praticarmos. Mas, atualmente, essa vida que nós estamos a viver, são poucas pessoas que obedecem à palavra de Deus. Mas nós vivemos junto com elas, compartilhamos com eles, andamos com eles, trabalhamos, estudamos junto com eles. Como que um cristão pode liderar-se no meio daquele povo que não acredita em Jesus? É uma pergunta muito bonita. Você vive no meio das pessoas que não acreditam naquele. Isso acontece em toda parte do mundo, não é só em Angola, em toda parte do mundo. É o seguinte, a Bíblia diz nem por força, nem por violência. Simplesmente o profeta, o pastor, o pregador prega a palavra. Quem opera não é o pastor, nem o pregador. O pastor não tem direito de obrigar a pessoa a aceitar. Simplesmente falar. Quem vai fazer o último trabalho é Deus, é o Espírito Santo. Por isso Jesus, não fugindo, Jesus disse que quando o Espírito Santo vir, ele vai convencer o homem a deixar o pecado. Ele vai fazer recordar tudo quanto eu disse. Então, a palavra de Deus deve ser pregada. Quem ouviu, ouviu. Quem não ouviu, é uma escolha pessoal. É como a comida. Muitos gostam de arroz, outros gostam de feijão. Ninguém é obrigado a fazer nada, mas simplesmente é conselho. Mas ai daquele que ouviu e não aceitou naquele dia. Quando lhe perguntar, o que ele vai dizer? Não ouvi. Ou estava distraído. Ouvi, entrou e saiu aqui. Não. Vamos ouvir, guardar e praticar. Mas é aquilo que é mais importante, ouvir, guardar e praticar. Mas a Bíblia diz que não há nada que aconteça neste momento que nunca aconteceu. O que nós estamos a viver já existiu. O tempo de Daniel, ele quando se encontrou na Babilônia, eu acho que não tinha nenhum cristão. Aí na Babilônia é um país que adorava a estátua. Mas a Bíblia diz que o Daniel dobrava seu joelho 3 vezes por dia na sua casa e a janela estava aberta em direção em Jerusalém, de jeito que o Salomão fez a sua promessa. Mas agora, neste momento, nós já temos em África, pelo menos, né? A igreja aí, em todo lado, praticamente aqui no nosso país, Angola. Temos igreja agora, vários tipos de igreja, e em todos os cantos. Mas as pessoas que vivem fora, na Europa, os nossos companheiros africanos, eu recebi a chamada de alguém que disse que uma mulher batalhadora, eu estou aqui na Europa, já faz 5 anos, eu já não vou à igreja. E é assunto que a pastora Isabel também disse que teve uma filha, que aqui em Angola era metodista, mas quando ela foi,
enfim, voltou em católica. Estás a ver? A falta da palavra fez que a pessoa se encontre aquilo que o mais velho diz, que o martelo e o prego. Ele já não vê o que ele pode fazer. Mas quando um ser humano, um cristão, se encontra numa situação como aquele, num país estrangeiro, o que ele pode fazer? Muito obrigado pela... Disseste muita coisa ali. Primeiro ponto, tocaste sobre medo. Medo. O Daniel estava numa cidade perigosa, terrível, não tinha cristão, mas ele orava. Uma coisa que o povo, que todo mundo necessita saber, a igreja não se vai em busca do pastor, vai-se em busca de Deus. Pessoas devem sair no fanatismo, converter e recebermos Jesus. Eu não devo só ser cristão aqui em Angola, eu devo ser cristão em toda parte, receber Jesus. Jesus disse: aquele que crê em mim, guarda a minha palavra, e eu virei com meu Pai, faremos morada. Olha, não adianta nós agradarmos seres humanos, orarmos porque o pastor está aí, orarmos porque o pastor está aqui. O dia que o pastor não estiver, Jesus morreu, mas hoje o cristianismo continua. Quer dizer o quê? Estando aqui como cristão, em toda parte que estiver, continua com aquela crença. Procura. Eu acredito que nosso Deus é milagroso. Deus que permitiu você estar ali, Ele sabe por quê. E não vai te deixar você estar num sítio que não tem lugar para você lhe adorar. Mas também isso é uma decisão pessoal, deve existir dentro da pessoa. Muitas das vezes, os seres humanos ou muitos cristãos se apoiam nos outros. Devemos se apoiar em Cristo. Porque o ser humano é mortal. Que a pastora disse, ser humano é mortal, hoje vive, amanhã pode morrer, mas Deus é imortal, é infinito, então nós devemos nos apoiar 100% a Deus. Hoje estamos aqui cristão, amanhã estamos aí cristão e eternamente cristão. Quer dizer, você está aqui em Angola, ora numa igreja pentecostal, indo lá você volta numa igreja não pentecostal, isso é uma decisão sua. É uma decisão pessoal, porque ninguém te obrigou a ir ali. Não sei se estou fora do contexto. O pastor, eu aconselharia que, para nós tomar o exemplo do Daniel, o que Daniel fazia, mas só que não é fácil. Um cristão encontrando-se que ele está sozinho, para levar o tempo de orar, ler a palavra e tornar-me de orar. Um horário específico realmente, que vou orar às 6, vou orar às 12, vou orar às 18. É muito difícil quando ela se encontra sozinha. E no meio do povo, de jeito que a mãe lê, que no meio do povo rebelde, o povo que não querem saber de Deus, o povo que fuma, no fim de semana é música e discoteca. Ele estando sozinho, vai ser difícil para poder enquadrar aquele todo o povo. Mas eu aconselharia, como Daniel, o pastor, motiva aqueles cristãos que se encontram em outros países estrangeiros sozinho, como Daniel, eles devem ter aquela noção que nosso Deus está em todo lugar. Não se esfraqueça, porque em Deus não há morna. Ou tu és frio, ou tu és quente. Eles têm que orar, têm que saber o dever deles, porque a morte não avisa e o tempo também não avisa. Muito obrigado. Todo mundo, irmãs, mamás que estão nos acompanhando, eu queria aconselhar, incentivar em nome de Jesus. Creia em Deus. Não estás sozinha. Porque o dia que recebeste Jesus, não estiveste com alguém, estiveste sozinho, é uma decisão pessoal. Deus está contigo. Seja que está no meio das pessoas que não acreditam em Deus, mas continua a crer. A tua confiança deve estar exposta ou deve estar estabelecida ao autor e consumador da nossa fé. É Jesus. Olha, a cruz, Jesus disse, aquele que quer me seguir, deixa tudo, renuncia-se e siga-me.
Não importa, não olhe a luta que está e continua a seguir este Deus. Meus irmãos, as lutas vão poder vir, mas seja firme. Uma coisa que eu te peço, tira a fraqueza, fracasso, tira a desconfiança, medo, a timidez e a vergonha. Seja firme, creia, continua, persevera, vem o que vier. És cristão e esse Deus não vai te abandonar. Eu acredito. Amém? Isto é verdade, realmente tudo que o pastor Fiel falou. Acredita. Você tem que saber de quem que tu acreditaste. Nós acreditamos em Jesus Cristo, aquele que deu a sua vida para nós. Ele pagou o preço lá na cruz. Ele nos tirou da morte pela vida eterna. Não se preocupa em todo o canto do mundo que tu pode estar. Jesus está conosco. Mas falamos muito da pregação que a mamãe falou hoje. Eu vou pedir para lançar um pouco a imagem, para todos poderem seguir. Realmente hoje é domingo, é um benefício para todo o povo de Deus, porque o homem não vive só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E a boca de Deus é os seus servos, porque o Deus, tendo um espírito que vive lá no céu, ele usa humano aqui na terra, para poder transmitir também nós que somos humanos, não é? Então vamos seguir um bocado a pregação da mamãe. Porque ela sentia insegura. Mas a insegurança é diabo, Satanás. Porque uma pessoa quando é casado, tem a sua mulher, tem o seu marido, vocês têm que confiar um no outro. Não pode estar a se desconfiar. Quando começa a se desconfiar, dobra o joelho, ora bastante. Porque aquela desconfiança que você começa a ter, a desconfiança, é um bom caminho que o diabo precisa. Amém. Só isso que ele precisa para poder entrar em ação. Você vai se desviar, o marido vai se desviar, vai ficar frustrado. Então, e a mulher também vai ficar frustrada. Porque às vezes tem muitos homens que eu já ouvi, ou muitas mulheres que eu já ouvi, que não tinha nada. Mas só de tanto desconfiar, vou mesmo ficar com esse homem. Também vou tirar proveito. A mulher também porque vou tirar proveito. Ao fim e ao cabo, destruição total. Então, isso aí não pode viver entre nós. Temos que procurar afastar o mais rápido possível das nossas vidas. Porque ou você confia, ou você não confia. Não pode ser confia em meio. Não há. Como o Senhor disse, ou é quente ou é frio. Não há morno. 6, do seu capítulo 2, livro de Ezequiel. E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que sejam sarça e espinho para contigo, e tu habites com escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assustes com os seus rostos, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixam de ouvir, pois são rebeldes. 8. Mas tu que nós não possamos sentir medo de nada. Que muita gente fica com medo. O leão da tribo de Judá, quem é? Jesus. E quem também quer rugir como o leão, mas não é leão? Quem é? Então você tem Jesus na tua vida, e você está temendo alguém que é um gato, Sabe que ele não tem nada, a coisa dele mesmo é só imitar. Amém.
fazer imitar? Não tem nada. A única coisa que ele tem é mentira, né? Cuidado a gente quando quer estar a mentir constantemente. Você quando mente hoje, mente amanhã, mente... Você está exercitado para o diabo Satanás. Porque ele vai ver, não, esse aqui é meu filho, se identifica comigo. Porque mente de uma forma que nem já eu. Às vezes essa pessoa é capaz até de dar algumas ideias ao próprio diabo. Porque há pessoas que têm inspiração de mentira. Mente tanto que o próprio diabo Satanás diz nada. Essa aqui me superou. Então, nós como filhos de Deus temos que estar firmes, temos que conhecer o nosso Deus que nós servimos. Ele disse, mesmo escorpião, mas ele até nos deu essa autoridade, Jesus, antes de ir. Meu pai, vocês farão, vou para o meu pai, vocês farão o que eu faço e ainda farão maiores coisas do que ele fez. Então, se ele fez tudo aquilo, e aonde é o nosso limite? Me dizem, aonde é o nosso limite? E nós estamos a fugir porque o diabo Satanás exercitou disso, porque esses filhos de Deus, o dia que perceberem que eles têm muito poder, e nós estamos atramados. Então a única coisa que nós temos para fazer é eles amedrontarem. Olha, eu sou bruxo, eu sou grande bruxo, eu já comi muitas pessoas de uma só vez. E você, se já comeu muita gente de uma só vez, eu não posso me aproximar. Nós temos que pegar tipo uma barata, lhe atirar no chão e lhe pisar. Lhe pisar e destruir. Porque eu acho até que Deus lá em cima, às vezes quando veja o filho dele a ser humilhado, ele fica bem chateado. Ele disse, filhos, eu vos entreguei o poder. Quando pôs o Adão e a Eva, ou quando pôs só o Adão, vamos só falar de Adão. Ele fez os animais. E ele disse que ao Adão, para colocar nome em tudo que estava ali, que para poder estar tudo ao controle dele, ele tem domínio de tudo. E nós estamos aqui para termos domínio de tudo, mas não, estão a nos dominar. Porque nós não sabemos quem somos nós. Então vamos procurar saber quem somos nós. Vocês já vejam os filhos dos generais. Os filhos dos generais sabem que o pai dele é general. Há outros que são bons mesmo e procuram não fazer confusão. Mas há outros que fazem confusão mesmo porque sabem que o pai dele é general, nada vai lhe acontecer. Mesmo que ele pegar e meter preso, vão lhe sair. Então nós que temos um Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus é vivo, o nosso Deus não é morto. Como é que nós nos deixamos ser influenciados no diabo Satanás? O diabo Satanás não pode nos vencer. Tem que ser mesmo, é guerra. Ele não sabe, ele não tem quem vai lhe defender. Porque quando você entra na guerra, o teu Deus, ele é o escudo. Ele vai à frente. Amém. Então se ele vai à frente, você está atrás. Então o que vai te fazer recuar? É como se fossem atletas. Os atletas quando entram na pista para correr, tem tempo, as
Nós, quando estamos na guerra, ou quando o Senhor permite que nós vamos no combate fazer treinos, é quando estamos afastados para ir para o deserto. No deserto, os anjos ficam a torcer. Vai, consegue! Vai, consegues! E você aí, não vai conseguir. Não, ele é mais forte. Então você está dizendo que nosso Deus é fraco. Porque se você diz que não estás a conseguir, é porque você está a dizer que nosso Deus é fraco. Então há um pai que vai deixar o seu filho a passar mal. Tudo que pode acontecer na nossa vida, Deus só quer nos incentivar para buscar mais. É para você chegar no nível que Ele quer que você chega. Mas não é para você desistir. Você tem que determinar, eu vou conseguir isso. Eu vou conseguir. Muito obrigado pela esta imagem maravilhosa que nós acabamos de ouvir a pastora Isabel, que pregou hoje. Do que acabamos de ouvir o pastor, qual é a tua opinião? Não, a pastora disse muita coisa, incentivou bastante aqueles que ficam a lamentar, ficam a se esfraquecer no momento da luta. Incentivou também os homens de Deus para a responsabilidade que Deus lhe entrega, não desistir, para continuar. Então, isso é muito bom, também para poder mais uma vez incentivar o povo. Aqueles que não estão a orar, ou se cansaram porque receberam principalmente decepções nas igrejas, porque um pastor fez aquilo, a pastora fez isso, fulano fez assado e cozido. Meu irmão, não vai na igreja buscar o homem, mas se busca Deus, crê em Deus, continua a seguir esse Deus. Esse Deus vai te abençoar muito, Ele vai te ajudar, nunca vai te largar. Ele disse, estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mateus capítulo 21, no seu versículo 20. Pastor, eu peguei onde que a mamãe disse que a mamãe deu exemplo de um filho aqui no mundo. Um filho sabe que o meu país é general. Tem aqueles que são obedientes, tem também os filhos, você sabe, quando que tem, você pode fazer 4 ou 5 filhos, não são todos que serão calmos, há sempre um que sai um pouco em si complicado. E aquele aí que saiu complicado sabe que o meu país é general. Ele desfaz, ele sabe que mesmo que eu vou à cadeia, o meu pai, como general, ele virá me acudir. E nós que temos o nosso pai, que é superior, ele não tem ninguém que iguala a ele. Não podemos até comparar que é como general, não. Ele é o superior de tudo. Realmente, de que nós podemos ter o medo? Muitas das vezes, o ser humano, ele tem uma parte da crença. Muitos não seguraram a fé 100% ou a fé total, depositar em Deus. Pode ser que deposite em Deus uma fé 50% ou 30%. Então, daquele resto, ele deposita em vários lugares. Pode ser na mulher, pode ser em dinheiro. Então, quando vem a tempestade, quando vem, a humanidade trabalha, a parte humana trabalha, a consciência e os olhos começam a mostrar a ele aquilo. Ele corre a Deus com 50% da fé que ele tem, mas insuficientemente, depois fica com medo. Então, o que a pastora disse, não é para os filhos serem rebeldes, mas se é o filho ter aquela confiança que o pai prometeu, realmente vai poder realizar. Mesmo Deus disse que, se até vocês que são maus, vossos filhos peçam pão, nunca lhe deram pedra, peçam peixe, nunca lhe deram a serpente, quanto eu, Pai Celestial, que as aves do céu não trabalhem, mas se alimentam, quanto nós a sua semelhança. Então nós devemos depositar essa fé, essa crença total, tirarmos a outra fé que nós distribuímos na roupa, na fama, na moda, para depositarmos só em Deus, que é imortal, que está conosco, todo momento, seja na doença, quando alguém está doente, fica sozinho. Pode vir e visitar alguém, vai, só fica com a cama dele. Então Deus é como a nossa cama, no momento difícil.
É como nosso remédio quando estamos doentes. Deus é tudo. Então, a nossa fé, nós devemos depositar, semear nele, plantar nele, firmar nele, só mesmo nele. Aquele parábolo que o pastor Fiel acabou de falar agora, Jesus quando disse qual é o pai que o filho pensa-lhe o pão e a hora de entregar o pai entrega-lhe a pedra. Mão que são vossos pais humanos, ele entrega boas coisas nos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial. Sabe que aquela parábola, se põemos em prática realmente, eu acho que não vamos lamentar, nem chorar não vamos chorar, porque sabendo, estamos a falar neste momento, há pais que estão nos seguir, assistirem, há mamães, a mãe sabe que já são 12 horas, a minha filha tem que comer, vou ter que ir buscar meu filho à escola. Será que o filho que pediu? Não, esse é o dever, sabe que o filho vai ter que comer às 12, 18 horas vai comer, vou lavar roupa, vou ter que manter a casa limpa para o benefício dos meus filhos. Mas o quanto nosso Pai Celestial, Ele sabe tudo. Antes mesmo de nós abrir a boca, Ele já sabe o que nós precisamos. Mas eu não sei por que os cristãos ficam assim abalados. Eu não sei por que, pastor. Olha, e outro ponto, vamos realçar também, falando sobre ambições. Quais são os objetivos que te levam à igreja? Olha, eu vou na igreja, determino o meu tempo. Deus tem que me dar casamento até dia X, senão eu vou parar de orar. E você sabe que o tempo de Deus não é nosso tempo. Nós devemos primeiramente buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vão ser nos acrescentadas. Então, isso é que muitos crentes, muita gente, devem parar de ver Deus como uma fonte de poder chular. Olha, Deus tem o seu dever, o seu papel grandioso na nossa vida. Tocaste um ponto essencial. A mãe tem o seu dever. Sabe que a hora X filho deve comer. Se a mãe que dá comida, que se desfaz, não dá vida. Agora, quanto aquele que nos deu a vida, que nos dá fôlego. Olha, vamos lá pensar junto. Se na recaixotagem para meter a área, precisa de pagar o dinheiro. Então, dono que nos deu a vida, quanto que poderíamos lhe pagar? Ele não nos cobra. Eu acho que ninguém teria aquele dinheiro. Seja o bilionário neste mundo, eu acho que ninguém teria aquele dinheiro. Então, não temos como. Olha, devemos ter a confiança. Todo pai, quando quer dar uma responsabilidade, quer dar algo de valor no seu filho, primeiro esse pai tem que examinar, tem que preparar o filho, ver realmente está confortável, está preparado para poder lhe dar essa responsabilidade. Deus não quer nos abençoar para amanhã a bênção nos dirigir, mas quer nos abençoar para amanhã nós dirigirmos a bênção. Deus não quer nos proteger para amanhã nós se envaidecer. Olha, tudo isso só graças a mim, não. Deus gosta de ser posicionado em primeiro lugar, como a prioridade, como supremo. Ele gosta de sentir-se no seu trono, que filhos realmente estão a pedir ao Pai. Então, não temos porquê, olha. Então, por isso, amado em Cristo, devemos continuar a crer em Deus. Ele nos vê, Ele é mais do que satélite. Ele não dorme. Ele é 1000x e tal horas, não posso definir. Está sempre disponível a nos controlar. Se Deus só dar uma piscada assim de olho, todo ser humano, 30 minutos é muito. O diabo vai massacrar. Então, amado em Cristo, creia nesse Deus. Continua a crer. Se ainda não creste, creia. Ele é o último formulário. Pode andar em todas as partes do mundo. A finalidade é o Senhor. Então, amado em Cristo, não adianta desistir. As lutas vêm e vão, mas soldado eterno, esse Deus que nos consola na sua palavra, nos ensina. Sinceramente, pastor Fiel, esse Deus que nos consola na sua palavra. E hoje Deus nos consolou, põe a sua palavra na boca da pastora Isabel, que é a visionária da igreja Início da Criação, localizado aqui no Benfica. Não dá para dar um contato, porque temos uma família muito grande. Do jeito que estamos aqui, vão nos assistir em América, Europa, Ásia,
em todo canto do mundo. Temos uma grande família que está realmente necessitada da palavra. Não é aquele que nós comemos, depois mais tarde vamos deitar na latrina, não. É aquilo aí que nós comemos e dá-nos a vida nas nossas almas. O pastor fiel. Dá um contato, Cia, e horário da oração. Como que um cristão que se encontra sozinho num país estrangeiro, talvez num país que a igreja ela vai só ao domingo, que se encontra a 15, 30, 100 quilômetros também. Qual é o conselho que o pastor fiel vai dar? Um contato e a horário de oração. Eu acho que não é só aqui, realmente. Deus vai permitir mais. Porque a vida, realmente, dissemos que mesmo pertence a Deus. Amanhã, depois da manhã, pertence só a Deus. Então, queria primeiramente incentivar ao povo do Senhor que está num lugar, está num momento, está num tempo que ver tudo está bloqueado. Amar em Cristo, Deus é omnipresente, está em todo sítio, Omnisciente, sabe tudo. Para todos quanto querem nos seguir, nós estamos no Facebook, Igreja Início da Criação, @gmail.com. No Twitter também nós estamos Início da Criação. Gmail também temos Igreja Início da Criação, @gmail.com. Pode nos localizar. Enquanto aqueles que estão aqui em Angola, estão nas províncias, contato tudo estará ali anexado. Vão poder ver o nosso contato, que querem nos localizar para as orações. Nós temos segunda a quinta-feira, 6 horas, 1 hora na presença do Senhor, 12 horas, 1 hora na presença do Senhor, 18 horas, 1 hora na presença do Senhor. Às 0 horas também não pode esquecer, para preparar o novo dia. Quanto sexta-feira é um dia sagrado para nós, que nós entramos 6 horas, saímos 18 horas, é um dia que nós sentamos para aprender mais a palavra do Senhor, entoarmos hinos de louvor, como a Escritura diz, quão bom com os irmãos que vivam em união. Sábado é um dia de preparativos para o domingo. Domingo nós iniciamos nossos cultos às 9 horas e terminamos a hora antes das 12. Então, amado em Cristo, que Deus nos abençoe bastante, sempre a incentivar para ti, irmão, não deixa de orar, não deixa de buscar a Deus, ora, jejua, medita a palavra, mesmo que já não tenha lugar na sua vida a palavra do Senhor. Vem, amado, lembra menos algo de bom que Deus fez em ti, perigo que Deus te salvou, e esse Deus tem planos maravilhosos. O diabo quer te desviar, não dá prioridade a ele, mas sim, deixa que o Senhor faça a sua vontade na sua vida. Verás a glória do Senhor. Pastor fiel, falando do jejum, é difícil ver um cristão quando ele não tem problema. Porque as pessoas só sabem que só se jejua quando tem problema, ou só vai jejuar quando o serviço não está dando certo, tem inimigos no serviço, ou quando não está a alcançar, o casamento está a subir e descer, dali que ela vai jejuar. A pessoa pode jejuar em si sem nenhuma ocasião mesmo só. Olha, nada se faz por acaso. E uma coisa bem esclarecida: orar, jejuar, meditar, adorar, louvar, são componentes que estabelecem um cristão no cristianismo, que fortalece. Eu estou a jejuar não só para o Senhor me dar, não, mas é para poder fazer o quê? Aperfeiçoar, fazer crescer, ou me aproximar mais a Deus, a minha intimidade com Deus para crescer. Porque quando nós jejuamos, matamos o físico, fizemos crescer o espírito. Então, nós não devemos parar de jejuar. Mesmo você jejuando, você está vendo sem motivo, é com motivo. Deus sabe por quê, Deus fala de uma forma ou outra. E uma coisa também poder incentivar ou explicar a todos que estão nos acompanhar, que não se vive com um homem, com uma mulher, por interesse só. É a mesma coisa também para Deus. Não siga só Deus, porque Deus vai te abençoar, irmão.
Se seguir isso, Deus for te fazer passar por uma prova, você vai falar que Deus não existe. Pastor Fiel, quando vou pensar de manhã, não dá, não vou ter que comer chouriço, vou ter que tomar leite às 12 horas, vou comer hambúrguer. Realmente vou conseguir me passar o dia inteiro, desde manhã até às 18 horas sem comer. Será que é fácil? Sim. Olha, Deus é que dá força para jejuar. Ninguém consegue fazer jejum com seus esforços. Hoje eu sei que a minha mãe prepara muita fumba. O dia que vão preparar fumba eu vou conseguir mesmo jejuar. Vou ter que comer e vou jejuar dia seguinte. Dia seguinte, o amanhã pertence a Deus. Hoje é nosso. É o seguinte, quantas vezes que nós comemos e quantas vezes que a barriga nos deu obrigado? Estômago ingrato. Pode lhe dar comida hoje, amanhã vai querer, depois da manhã vai querer. Então, mesmo não comer hoje, amanhã vais comer. Mesmo não comer amanhã, depois da manhã vai comer. A comida não vai poder te fugir, não. Ela está contigo, a comida depende de ti. Então, é isso que, amado em Cristo, jejuar não prejudica ninguém. Jejuar ajuda bastante. Faz crescer a tua vida cristã, ou a tua parte espiritual. Deus aproxima mais de ti. Jejuar é muito bom. Se fosse isso, Cristo não poderia jejuar. Ele foi o nosso modelo, então nós devemos seguir os seus trilhos. Ali realmente nós seremos chamados verdadeiramente filhos de Deus. Fazer a vontade do Pai. Quem não jejua, come só, a Bíblia recomenda, se chama quê? Glutonaria. E se verem, não me engano, são em Coríntios, que o Paulo está a dizer, aqueles que não verão e que não vão poder herdar o reino do céu, nem os beberões, nem os ladrões, nem aqueles que... Glutonaria, não conseguem jejuar. Eu nunca ouvi alguém que jejuou morreu. Eles só comem. E todos os dias comendo, também todos os dias ele é obrigado de ir à casa de banho. Sim. Sinceramente, o que vai à casa de banho já não adianta. Amanhã terás mais fome. Mas a palavra, quando ouviste hoje, comeste hoje, é benéfico para amanhã e depois da manhã. Mas mesmo comendo peixe Salomão, amanhã vais ter fome. É triste. O que nós fizemos pela barriga, a barriga nunca agradece. Muito obrigado pela vossa atenção. Eu disse que esta missão Mulher Batalhadora é só ali para poder motivar, incentivar o povo de Deus, encorajar o povo de Deus, a sabendo que nosso Deus existe em todo lugar. Mesmo que vocês estão na Europa, mesmo aqui em África, mesmo no mato, onde que há guerra, Deus existe. Toda coisa tem início e tem o fim. É o início da criação. Realmente só fala de Deus. Deixa que o nosso Deus, que é o início e o fim de todas as coisas, Ele iniciou conosco, também estamos no fim. Deixa que essa palavra, quando vai chegar aonde que tu estás, deixa que essa palavra, quando tu vais receber, para poder ajuntar, acrescentar um benefício, uma coisa de mais nossos corações. Obrigado pela vossa atenção. Vocês que carregam vosso saldo para poder nos assistir. Deixa que Deus os abençoe. Estamos a ver realmente a nossa equipa técnica. O realizador Sérgio Lutumba estava conosco do início até o fim. Nós agradecemos a nossos partenários oficiais desta emissão Mulher Batalhadora Voana, a mamã Bibi Tantsona Niang, ela está na Bélgica. Muito obrigado a mamã. É a esposa do papai Jacques Kakwitz. Realmente, mamã, o seu dinheiro está a ajudar. Muito obrigado. Agradecemos também um parceiro nosso, é o Talibã, com toda a banda dele, toda a staff, o mais velho dele, que ele come, bebem junto todos os dias, o Creven Futila, himne nacional Alex Fomucci e Colivila. Também estou a agradecer ao meu pai, Jojo Mandi, que é onde que o pai está, é realmente que a salutação chega a Lucia Andotti e Mariette Ngola, toda a família Malek Pelo e toda a família Lumbo. Se Deus permitir, o próximo domingo estaremos mais juntos. Eu estou a agradecer à família Biquembo, toda a família Biquembo, papai Biquembo, que Deus guarda-lhe mais em vida para poder ver a pequena Formosa Lutumba. Então, o próximo número, que se Deus permitir, tchau. Centre traditionnel natural Dr Afonso sekele ya lokasa pa nzete nde bikisi milimo na biso ayuna.
Centre traditionnel naturel Dr Afonso, 100% naturel.